O novo nascimento, ele é para todos, pela graça. A graça de Deus é que proporciona essa maravilha. Mas nós não devemos esquecer. Foi o Espírito Santo quem disse isso, enviado de Deus. E está escrito. E é a palavra de Deus. João 3,3 disse Jesus: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João 3,3. Jesus disse isso. Não tem como alguém ver o reino de Deus sem nascer de novo. Não tem. Não há religião no mundo. Não há apóstolo, não há bispo, nem presbítero, nem pastor que consiga colocar alguém dentro do reino de Deus sem o novo nascimento. Por quê? Porque é uma exigência do Evangelho de Jesus. Não existe para frente uma nova aliança. Está para trás a antiga aliança. E a antiga aliança refletia a segunda, a que substituiria ela. Então, Jesus disse: de todos os homens que estão em cima da terra e que vão estar, porque hoje nasceu muita gente, criancinha, hoje está nascendo muita gente e vai nascer muita gente até 6 horas da tarde, muita gente vai nascer. E aí entra até meia-noite desse dia, chamado hoje, e continuará nascendo. E essas pessoas, todas elas, nascem separadas de Deus e do reino de Deus. Nasce da carne, do pai e da mãe, do varão e da varoa, do sangue. E aí tem que nascer de novo para entrar no reino de Deus. Porque com essa natureza que nascemos, não podemos entrar. Não é a carne, não é a nossa carne que impede de entrar no reino de Deus, é a natureza. Natureza pecaminosa, natureza destituída da glória de Deus. Natureza rebelde, mal, perversa. E aí nós crescemos e somos educados nessa natureza. Nós educamos bem ou mal o homem exterior, o carnal. E para nascer de novo, precisamos ir para o Evangelho. Porque se nós não for para o Evangelho, não tem como nascer de novo. Porque é a palavra, a boa nova, que vai nos dar essa consciência nova. Porque a consciência que nós temos dos nossos ancestrais, que seguimos desde o nascimento, ou desde a concepção, como diz o Salmo 58, verso 3, aliena-se o ímpio. Desde a concepção, nasce e já se desencaminha pelo caminho dos seus genitores, dos seus pais, dos seus instrutores, dos seus tutores. E agora, hoje, nesse mesmo dia, nós temos não é maravilhoso isso? Nós temos a oportunidade, pela graça, de nos achegarmos à palavra, crermos no que Deus diz
É lógico que nós temos que aprender, né? Isso. Porque a gente vai crer, confiar, aprendendo com a palavra. Quando a gente aprender com a palavra, porque os nossos pais não ensinaram a palavra a nós. Muitos porque não tinha como ensinar mesmo, eles não tinham, né? Muitos homens não têm seus pais que têm algum vínculo com a palavra para ensinar. E eu diria que nem todos os pais têm o dom e a dedicação para ensinar a palavra de Deus. E sim costume, ritos, dogma, legais, com o legalismo religioso. Muitos até têm isso e se enganam com isso. Mas o cristianismo não tem nada a ver com legalismo, nem com ditos e dogmas religiosos. Não tem. Não é uma religião, o cristianismo. O cristianismo é o modo de vida, de manifestar a vida nesse mundo para esse mundo que está perdido. Os filhos de Deus têm essa função de manifestar em si a vida de Cristo, deixar ela se manifestar. Para isso, nós precisamos aprender a palavra, porque é Jesus que diz: se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E eu lhe digo mais, Jesus estava dizendo isso para os seus escolhidos, a nação, Israel. Poderia ser não os predestinados para a regeneração, mas que era a nação escolhida, era. Ninguém ia dizer que aquelas pessoas não eram descendência de Abraão, né? Carnalmente todos eram, com certeza. Não era filho da promessa, muitos não eram, nem predestinado para a regeneração. Como diz João 1,13, João Evangelho 1,13, os quais não nasceram da vontade da carne, nem do varão, nem da varoa, mas de Deus. E como que se nasce de Deus? É pela palavra. Aí eu tenho que aprender a palavra. Por isso é que os instrutores, os pregadores, os pastores, quem está ensinando, devem se dedicar à palavra e ensinar a palavra pelo Espírito Santo. Eu volto a replicar: nem todos os religiosos que estão por aí dizendo serem capacitados são capacitados pelo Espírito para ensinar a palavra de Deus, e sim ensinar um legalismo farisaico, hipócrita. É o que tem por aí, em abundância. Mas essa palavra diz que nós somos gerados de Deus pela palavra, em Jesus. Jesus é a palavra, o verbo que se fez carne. O verbo desce ao pó, é ressuscitado ao terceiro dia, mas nos ressuscita juntamente com ele, como diz Efésios 2,6. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais. Em Cristo Jesus nós estamos sentados nos lugares celestiais. Então esses predestinados, chamados, têm o dom e devem se dedicar a ensinar. Se dedicar à Bíblia e ensinar a Bíblia. Não é o que eu compreendo da Bíblia, não é a minha interpretação, é a Bíblia, a palavra de Deus. É dizer o que Deus diz, porque se alguém nascer de novo, ele precisa dessa mente nova. E esse espírito que está dentro, novo, precisa ser alimentado desse alimento sólido
novo, Paulo não, Pedro vai chamar de leite não falsificado. E como que o leite seria falsificado? Eu estou me referindo ao ingrediente que se retira da vaca, ou em muitos lugares das cabras e ovelha. Por aí há diversos tipos de leite de animais que é usado. Como que esse leite, mas eu me refiro especificamente à vaca, como que esse leite é adulterado? Quando se põe qualquer outro ingrediente nele. Se pôr água, ele não é mais o leite puro. Se pôr açúcar, ele não é o leite mais puro. Se pôr café ou qualquer outro ingrediente, mesmo que seja com a pretensão de torná-lo mais gostoso do que já é. Mesmo assim, ele não é mais só o leite, está adulterado. Então a palavra, quando eu associo a palavra à minha interpretação, o meu raciocínio, eu adulterei a palavra. O que eu tenho que passar é a palavra na sua essência para o ouvinte, como 2 e 2 são 4. É assim. 8 e 8 são 16, 9 e 9 são 18, 10 e 10 são 20. É assim. A palavra de Deus é dizer o que ela diz, porque é isso que educará o homem interior que Jesus renovou. Lá na cruz da Calvário, ele levou o nosso velho homem com ele, está escrito em Romanos 6,6. Morreu esse velho homem, e na ressurreição, um novo homem, o novo espírito. O espírito foi renovado. Agora, esse espírito precisa ser educado e falar o que o Pai fala. Lembra do que Jesus dizia para o judeu? Eu falo como meu pai me falou. Eu falo o que ouvi meu pai falar. Então, o Espírito vai falar do que ouviu o Pai falar. O Espírito de Deus em nós. Ele está conosco e testifica. Esse aqui testifica com o nosso, que está dentro de nós. E isso aqui alimenta nosso homem interior e educa. E quer dizer que o homem exterior vai ser ignorante, arrogante, presunçoso e grosseiro? Não. Mas a educação é de dentro para fora. A manifestação da vida de Jesus Cristo. O amor já está dentro de nós, como diz Romanos 5,5. Já está derramado dentro de nós. O Espírito Santo não vai vir quarta-feira quando eu for em algum culto por aí, ou na quinta, ou no domingo. Não. Ele está dentro de mim. Ele mora em mim. Eu sou a morada dele. O Paulo diz que, porque eu nasci de novo, por isso que eu estou dizendo. E porque eu fui chamado para ensinar a palavra de Deus. Chamado por Deus. Você foi? Se você foi, você tem que se dedicar à palavra de Deus. Paulo disse que o nosso homem interior se renova todos os dias pela palavra. E a mente também, pela palavra. A mente do nosso novo homem é a palavra de Deus. Então nós vamos falar como o papai falou. Não vamos falar as bobeiras que o mundo ensinou. Não, esse é do homem velho. Lembra do que Paulo diz aos Efésios? Despojei-vos do velho homem. Despojar é tirar. Despise do velho homem. Por quê? Porque ele se corrompe. Corromper aí é apodrecer, né? Ele morre e apodrece, o velho homem, a carne. Então nós vamos nos revestir do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira santidade e justiça. E o novo homem é a palavra de Deus, entrando para dentro de nós pelo ouvir.
Ouvir não é ouvir, hoje eu aceito, não. Eu ouvi aprendendo, ouvir é a continuação. Ouvir a palavra de Deus, a palavra de Deus. Se ouvir o que as pessoas interpretaram e entendem e acham que Deus disse isso não é a palavra de Deus e isso não vai alimentar você. Deixar você, como Jesus disse para Josué, Deus disse para Josué, ser forte e corajoso. Ser forte. Ele não disse para você ser fraco, mole e medroso. Não. Ele disse ser forte e corajoso. Ora, se Deus disse isso, é porque eu posso ser forte. E como é que eu sou forte? Quando essa palavra está em mim. Não é a carne, é a palavra dentro de mim que fortalece o meu homem interior e me educa. Então eu sou o que Deus diz que eu sou. E o que é que Deus diz que eu sou? Um novo homem, uma nova criatura, sozinho assim. Em mais gente, com a mesma experiência, nova criação. É o que somos em Cristo Jesus. Para a glória de Jesus, para o louvor e glória do seu santo nome. Bendito seja o Cordeiro de Deus, o Santo dos Santos, o Rei dos Reis, o Leão da tribo de Judá.